seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, arcosseno, arcosseno, arctangente. Afinal, o que são essas coisas de trigonometria? Como a gente entende elas? E onde vamos usar isso na engenharia? Quer continuar vendo essa história? Então, continua comigo e vamos lá. Muito bem, a trigonometria é uma parte da matemática, especialmente da geometria, que estuda os triângulos, tá bom? Então, lados de triângulo, distância entre dois pontos em um triângulo, ângulos de um triângulo, tudo isso é estudado dentro da trigonometria. E existe um tipo especial de triângulo que é o triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo reto fazendo parte dele. Isso é muito importante porque o triângulo retângulo ele faz parte dos retângulos, ou seja, eu consigo encaixar um triângulo retângulo dentro de um retângulo. Isso é muito útil quando nós vamos estudar, por exemplo, na construção civil, em que as casas, os prédios, eles têm faces retangulares, porque tem o melhor encaixe, né? Eu coloco só 4 e eu consigo obter um bom encaixe neles. Tudo bem? Existe uma regra dentro dos triângulos retângulos que é a soma dos ângulos internos. Então, se eu somar todos os ângulos internos de qualquer triângulo, não só dos retângulos, dá 180 graus. Como um dos ângulos do triângulo retângulo é o reto, ou seja, tem 90, cabe aos outros dois, nesse caso aqui, alfa e beta, que a soma deles seja 90 graus. Isso faz com que um ângulo fique amarrado ao outro, ou seja, se eu modifico o ângulo alfa, o beta também vai mudar. E eles presos um com o outro, de modo em que a soma deles seja 90 graus. Assim começa o estudo da trigonometria em seno, cosseno, tangente, que nada mais é do que uma relação em que os lados desse triângulo se dividem entre si e dão um número. E é esse número que nós usamos para poder descobrir distâncias, ângulos. Então, o primeiro passo deles é o seno. O seno ele é a divisão, no caso aqui é o seno de alfa, entre o cateto oposto e a hipotenusa. Mas afinal de contas, o que é esse cateto oposto? Quando eu estou fazendo um triângulo retângulo, eu tenho dois lados que compõem o ângulo de 90 graus, que montam o ângulo de 90 graus. Esses lados são chamados de cateto. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Ela é maior do que os dois catetos, tá? Então, sempre haverá um cateto maior que o outro, ou os dois do mesmo tamanho, e uma hipotenusa que será maior do que qualquer um desses dois lados do triângulo retângulo. Tudo bem? Então, eu escolho o ângulo, no caso aqui eu escolhi o alfa, por isso ele está em vermelho, e eu olho qual é o lado oposto, o cateto oposto a ele, ou seja, do outro lado. O cateto que não compõe o alfa. O cateto oposto, nesse caso aqui, está representado na cor roxa, ok? Por isso eu coloquei roxo. E o adjacente, ou seja, o outro cateto, que adjacente significa próximo, é o cateto que compõe o ângulo, tudo bem? Então, o seno nada mais é do que a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Se eu mudar o valor do seno de alfa, automaticamente o alfa vai ter que ser mudado e vice-versa. Observem aqui, por exemplo, eu tenho 39 graus em alfa e o seno dele está 0,63. Se eu mudo, por exemplo, para 0,62, o alfa, o seno também vai mudar. Não só o seno, como cosseno, tangente, cotangente, por aí vai. Tá bom? Então, essa é a regra básica para você entender seno, cosseno e tangente. Essa é a filosofia que vai te ajudar a entender como funcionam essas divisões. Então, depois do seno, nós temos cosseno. No caso aqui, o cosseno de alfa ele é o adjacente pela hipotenusa, o lado verde pela hipotenusa, que é azul, e a tangente, que é o cateto oposto, pelo adjacente. Caso você tenha alguma dúvida em confundir isso, lembre-se que o seno trata do cateto oposto, o cosseno do adjacente. E a tangente é o que vem primeiro, né? No caso, o seno, cateto oposto, sobre o adjacente. Essa é a ideia de tangente. Então a tangente ela é diferente dos outros dois, ela não trabalha com a hipotenusa. Tá? Então, além desses três, nós também temos secante, cossecante e cotangente.
A secante ela é o inverso do cosseno, não confunda, tá? A secante ela é o inverso do cosseno. Os cos aqui da história eles estão trocados, tá? Então a secante, como ela é o inverso, ela é 1 sobre o cosseno. Então se você pegar o número 1 e dividir pelo valor do cosseno, você acha a secante. E como ela é o inverso do cosseno, né, a hipotenusa ela vai para a parte de cima, para o numerador, e o cateto adjacente vai para o denominador da fração. Então fica hipotenusa sobre cateto adjacente é o valor da secante, tá? Tá, tudo bem, até aí ficou confusa essa parte de secante e cossecante. Mas lembre-se, os cos estão trocados. Então, no caso da cossecante, ela é o inverso do seno, e a secante é o inverso do cosseno. Então nós temos aqui que a cossecante ela é 1 sobre o seno, por isso a divisão, e como ela está invertida, é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Tá? A cotangente ela é a mais fácil dessas três complementares aqui. Ela é o inverso da tangente, ou seja, cateto adjacente sobre o oposto. Tá bom? Então, observe uma coisa muito interessante que é o seguinte. O seno de um ângulo, como eles estão amarrados entre si, de modo que a soma de 90, o seno de um ângulo ele vale o cosseno do outro. Ou seja, o seno de alfa aqui no caso, ele está valendo o cosseno de beta. E isso, se eu mudar de qualquer forma, isso será válido para todos eles, tá bom? No caso da tangente e a cotangente, elas também são trocadas. Então aqui eu tenho a tangente de alfa que vale igual a cotangente de beta. Então observem que essa troca também ocorre, tá? Além dessas funções, essas operações complementares, é muito importante também entender o conceito de arco, que nada mais é do que ângulo, tá? Arco e ângulo são a mesma coisa, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho um seno de alguma coisa aqui, no caso aqui um seno de alfa, e ele vale um valor x, a hora que eu faço o inverso, ou seja, um arcseno de x, eu obtenho o meu alfa. A pergunta que o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, arco cossecante, todos esses arcos fazem eu tenho o valor de seno, eu tenho o valor de cosseno, né? No caso aqui, seno, eu tenho o valor de seno e eu quero saber qual é o arco que produz esse seno, qual é o ângulo que produz esse seno. Então, no caso, o arco seno de x é o alfa. Um exemplo aqui mais prático seria: se o seno de 45 graus ele vale raiz de 2 por 2, ou 0,707, então o arco seno, eu tenho esse valor do seno aqui, de 0,707, é 45 graus. Ou seja, para problemas em que eu tenho o valor do seno e eu preciso saber o arco que produz ele, eu aplico o arco seno e eu acho o meu ângulo que eu estava procurando tanto. O mesmo vale para arco tangente, arco cotangente, por aí vai, ok? Espero que você tenha entendido. Dê uma olhada aqui atrás nos outros vídeos dessa lista. Procure também outros vídeos aqui no canal que falam bastante sobre esse assunto de matemática e principalmente engenharia. Tem bastante conteúdo voltado para isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece do like, de se inscrever aqui no canal, tá bom? E até a próxima!